Vamos lá, galera? Vamos continuar com o assunto chamado iluminismo, tá? Vamos concluí-lo falando de despotismo esclarecido e liberalismo econômico. Despotismo esclarecido é basicamente uma mistura de conceitos, vamos dizer assim, tá? A brincadeira de jacaré com cobra d'água, ou seja, duas coisas diferentes, mas que se aproximam num determinado contexto. Um déspota é um tirano, certo? E esclarecido é ilustrado, é aquele que entrou em contato com a razão, com o conhecimento. Portanto, despotismo esclarecido é um governo autoritário, absolutista, que utilizou, por algum motivo, ideias ou práticas iluministas, liberais, certo? Portanto, despotismo esclarecido. Aproximação, vamos colocar naquele século XVIII, de opostos ideários contrários. Se um governo absolutista ele utiliza ideias liberais ou iluministas, ele tem algum objetivo com isso. Quais seriam? No campo da política, ele quer diminuir a tensão política. Ele quer evitar movimentos contrários ou da burguesia liberal ou de setores populares, certo? Ou seja, ele não quer que ocorra em seu governo revoltas ou revoluções. Essa é a questão básica. No campo econômico, um déspota esclarecido, ele está querendo tornar mais eficiente a administração de seu Estado, resolver problemas utilizando essas concepções iluministas, essas concepções liberais. O racionalismo a serviço de uma maior eficiência desses Estados. E uma coisa que eu acho que fica evidente, eles não querem acabar com o absolutismo, certo? Eles são absolutistas, eles querem exatamente se manter no poder, ou concedendo benefícios para diminuir a tensão política, para sossegar, digamos assim, seus inimigos políticos, ou então utilizando propostas ou práticas iluministas para tornar mais eficiente aquele seu governo. Portanto, é aquela brincadeira. Eles não querem acabar com o absolutismo. Eles querem usar o ideário que questiona exatamente para tornar viável o seu governo. Vamos usar a seguinte comparação. Eles não querem destruir a casa que está pronta, vamos chamar essa casa de absolutismo. Eles querem, no máximo, reformar essa casa, pintar com uma cor diferente, mudar os móveis de lugar, certo? Por isso que se diz que o despotismo esclarecido, ele é reformista. E essas reformas vêm através de ideias ou práticas iluministas, dentro de governos absolutistas. Tranquilo? Ô Ronaldo, você falou de ideias ou práticas. Dá exemplos aí de algumas dessas práticas ou ideias. Limitação de privilégios de classe para o clero ou para a nobreza. Questionamento da tortura. Incentivo à educação. Incentivo às artes. Em alguns casos, concessão de liberdade de expressão, liberdade de culto, adoção de novos códigos de justiça, ou, na questão econômica, incentivo à manufatura, incentivo à indústria. Portanto, gente, é isso. A gente está falando da concessão de algumas prerrogativas, algumas liberdades, e no campo econômico, modernização. É isso, certo? Ronaldo, eu tenho que me preocupar em decorar o nome desses déspotas, né? Você poderia até falar de José da Áustria, Catarina da Prússia, mas não fica preocupado com isso. Se lembrar de um exemplo de despotismo esclarecido, é claro que pela história do Brasil devemos lembrar da atuação do Marquês de Pombal. Agora vamos falar de liberalismo econômico. O ideário, vamos colocar assim, ele é iluminista. Num determinado momento, essas ideias elas começam a ser praticadas. E aí a gente fala de liberalismo. No caso, liberalismo econômico, certo? Esse liberalismo, ele tem basicamente dois tipos, fisiocracia e liberalismo clássico, tá? Antes de falar da diferença, vou falar do que eles têm em comum. A sagrada, para um liberal, é a propriedade privada, sem dúvida nenhuma, certo? Outra concepção extremamente importante, o Estado
não deve interferir na economia. Na visão desses caras, e já dos fisiocratas, o Estado era um mal necessário. Alguns autores vão falar daquela mão invisível do Estado. A economia vai se autorregular. Por isso que vai se falar aqui, numa série de liberdades. Livre iniciativa, livre comércio, livre concorrência, que é a base da lei de oferta e procura. O que mais, Ronaldo? A questão do trabalho, da mão de obra. O liberalismo, em tese, pelo menos no discurso, vai valorizar o trabalho assalariado, vem a crítica ao escravismo. Embora, uma história às vezes se embola, tu pega esse discurso aqui liberal sendo utilizado pelos europeus, mas no século XIX, quando a gente fala de imperialismo, neocolonialismo, tu pega os europeus deitando e rolando em cima do trabalho escravo na África. Podemos pegar principalmente o exemplo dos belgas na África. E aí você fala, peraí, cara, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Pois é, isso em história às vezes acontece, certo, não sabe? Discurso de um lado, prática do outro. Se tem uma coisa que a gente vê o tempo inteiro, a gente tem aula, digamos assim, o tempo inteiro, na vida, na nossa vivência econômica, é de liberalismo. Basta lembrar que a gente está agora vivenciando basicamente um mundo neoliberal, certo? Você quando está falando de comprar uma casa, de construir um muro, de trocar a fechadura da sua porta, você está falando de propriedade privada. Quando você negocia com o seu patrão o seu salário, você está falando de livre negociação. Correto? Portanto, galera, aula de liberalismo, normalmente a gente tem durante o cotidiano, mais do que numa sala de aula ou numa aula online, sem dúvida nenhuma. Correto? Agora, aquilo que eu falei anteriormente, da diferença dos tipos de liberalismo, então podemos lembrar do seguinte: a fisiocracia, essencialmente francesa, ela prega que a agricultura, ou seja, o uso da terra, gera a principal riqueza de uma nação. Portanto, a fisiocracia, ela vem essencialmente da agricultura, certo? Lembra, Fala também da propriedade privada, fala da questão do Estado longe da economia, mas a base principal desse discurso é a agricultura como principal fonte da riqueza de uma nação. Outro tipo, o liberalismo clássico, ele é mais comum nas provas, sem dúvida nenhuma. Aí você vai lembrar de vários, Adam Smith, Você vai lembrar de Stuart Mills, Davi Ricardo, Malthus, Jean-Baptiste Say, portanto, tem uma galera. Não vou aqui, nessa rápida aula, aprofundar o pensamento econômico de cada um dos citados. Até porque eu acredito que vocês já viram isso nas aulas de geografia, de filosofia e sociologia. Tranquilo? Vamos parar por aqui, tá certo, moçada? As noções básicas de despotismo esclarecido e liberalismo econômico. Nas próximas aulas, nós falaremos dos movimentos liberais, politicamente falando, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, independência das colônias americanas, tranquilo? E, como resultado disso na economia, falaremos de Revolução Industrial, tranquilo? Então, galera, por favor, continua se cuidando, tá certo? E um abração, a gente continua se vendo. Tchau, tchau.